Então, boa noite para quem chegou agora, Pedro e a Samila, né? É, Então, eu me programei para falar um pouco sobre como é que a cor é exibida nesses complexos. Eu até estava falando com a Mariana antes de vocês chegarem, que parece algo complexo, né? Como é que pode você adicionar ácido e destruir, né, entre aspas, os complexos que foram sendo formados? E como é que a cor é exibida para a gente? A gente vai ver que não é algo muito complexo, tem a ver bastante com química geral, essa parte de deslocamento de equilíbrio. Se o professor puder também. Ah, como vai ser o planejamento? Beleza, vamos tentar pontuar tudo isso aí no decorrer da aula, né? Bom, então vocês chegaram aí atrás um pouco desse experimento, leram pelo menos o roteiro e entenderam mais ou menos o que está se passando ali. Como é que está a situação de vocês nesse momento? Vocês pegam aquele roteiro, vocês dão uma lida, né? Vocês viram que eu mandei uma imagem também, né? Com a cor dos complexos. Vocês conseguem abstrair aquilo ali, tipo, imaginar o que está acontecendo, botar no papel as equações, meio que mentalmente você imaginar o que está acontecendo, né? Conceber o que está acontecendo, abstrair isso e simultaneamente ir anotando no papel. Vocês conseguem fazer isso? O roteiro é que, assim, no final do ano passado, porque a nossa primeira aula foi na semana passada, né? Desse ano, após esse retorno, né? Após as férias, aí esse retorno, né? Aí no final do ano passado eu deixei um roteiro compondo essa primeira aula, que foi a semana passada. Entendeu, Leila? Não chegou a ver? Então, é isso do que se trata. Não, professor, tem aqui, ó, uma aula cancelada, recuperação um, e depois outra recuperação um. Não vi nem. Aí agora sim, aula síncrona, efeito do número de ligantes na cor dos complexos, mas não tem roteiro. Ah, tá. Então eu falei É errado. isso. Esse roteiro não foi para a primeira semana, talvez. Talvez a última semana do ano passado. Quer ver? Dá 21 uma do olhada aí. 12. Essa que está escrita assim, recuperação um cancelada? Isso, aí se você abrir ali, aí você vai ver que tem o materialzinho referente a essas cores dos complexos. Ah, professor, perdi essa, Não, não beleza, não localizei ali. tem problema. Mas enfim, Então daqui para frente é esse o assunto. começa aí, isso, tá? Tá, já estou anotando aqui. Uhum. Então, para quem conseguiu pegar esse material e ler, ele diz assim: ó, procedimento experimental. Se vocês puderem abrir aí, porque eu acho que se eu for ficar compartilhando, descompartilhando a tela aqui, eu acho que vai. Até porque meu computador é um pouco lento quando abre esse OBS. Se vocês puderem abrir esse roteiro experimental aí, seria interessante. Pode ser? Eu via daquele livrinho, né, que o professor me passou o link. Isso. Qual outro livro que a gente pode usar de referência aí? Porque esse é bem resumido, Não, só o roteiro, né? Um é, assim para ter a teoria por trás. esse ele não tem teoria, né? É, ele é bem prático mesmo, né? É só roteiro, como você É. disse. Aí tem que ser um livro de teórica, que Tá, daí é tem o algum Atkins, Atkins? Atkins de Química Inorgânica. Tá bom. É um. Assim, nossa, tem uma infinidade, né? A inorgânica não é tão rica quanto a orgânica em termos de referências novas, coisas modernas, né? Mas o Atkins é interessante. Tá bom, tá ótimo, professor. Tá. Você conhece esse livro do Atkins de Química Inorgânica? Conheço Então, é bastante. esse aí. Esse aí já dá para brincar. Depois eu posso te passar outros também, no particular. Então, conseguiram abrir o roteiro aí, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Bom, estou aqui com o roteiro aberto também, composto de coordenação, procedimento experimental. Prepare tantos centímetros cúbicos
200 no caso, de uma solução aquosa 0,2 mol por litro de cloreto de níquel. Primeira coisa, quem que é esse tal de cloreto de níquel? Alguém pode me ajudar aí? Qual é a fórmula desse cara? NiCl2, né? Isso, NiCl2. No caso, lá no laboratório, a gente tem o diidratado. Estão vendo a fórmula aí? Né? No caso, lá no laboratório, a gente tem isso aí, o cloreto de níquel diidratado. Vocês sabem o que é isso, essa água de hidratação aí? Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, que a gente viu naquele experimento trisoxalato, aluminato potássio, ele era triidratado, né? Aí o que dizia lá no roteiro de antigamente, lá por aquele primeiro roteiro grande, extenso, que a gente pegar uma amostra daquele complexo e botar na estufa, o calor ali, a temperatura da estufa, vai mandando embora essas águas de hidratação, certo? Até que vai chegar um ponto que todas essas águas de hidratação são expulsas e vai ficar só o complexo, o composto anidro, né, melhor dizendo. Então essa água aqui, em princípio, não precisa muito esquentar a cabeça com ela. Para fins desse experimento, né? Claro, para você calcular a massa molar, você vai precisar, coisa e tal. Mas quando você joga isso em água, o que a gente quer? A gente bota esse cara aí em água, o cloreto de níquel. O que eu quero do cloreto de níquel? Porque eu não quero os cloretos, eu quero quem? O níquel. Eu quero níquel, estou interessado no níquel para eu poder fazer complexos, né? Montar complexos de coordenação com ele. Aí eu pergunto, pode ser para o Pedro. Pedro faz tempo que eu não falo com o Pedro. Qual seria o estado de oxidação desse níquel? Perfeito, Pedro. Mais 2. Ou 2 mais, né? Como queiram. O pessoal usa mais 2 mais, né? E eu já aproveito e pergunto para vocês. Qual seria a configuração eletrônica desse cara, do níquel 2? Mas antes de vocês responderem, vamos lembrar do seguinte, que aqui nessa parte de composto de coordenação envolvendo o bloco D, o mais importante para a gente... beleza. 3D8, o William já respondeu, né? Os elétrons mais importantes para a gente nesses compostos de coordenação do bloco D da tabela periódica, na verdade são os elétrons Ds, né? Então o níquel 2 a gente diz que ele é um sistema D8. É um sistema D8. Então você vai colocar os elétrons lá, igual a gente aprendeu lá da oitava série em diante, né, distribuição eletrônica. A gente colocar os elétrons Ds ali, né, nos orbitais, você vai ver que o níquel tem quantos elétrons desemparelhados? Essa pode responder, tá? Quem quiser. Vamos fazer assim um negócio mais interativo, ficar menos cansativo, né? Senão eu chamo para responder, hein? Pode ser assim, eu vou escolher aleatoriamente, tá? De forma impessoal. Ariana. Ariana, quantos elétrons emparelhados tem o níquel 2? Tem 8? Desemparelhados. Ah, Não tá. tem 8. Nenhum? Hã? 2. Ah. O William ajudou a Ariana aí. A Ariana são 2, né? Porque são 5 orbitais deles, né? Então você coloca primeiro todos desemparelhados, vai dar 5. Depois você coloca mais 3, né? Spin para baixo ali, vão restar 2 elétrons desemparelhados.
Aí eu pergunto para vocês, esses complexos de níquel 2, então, normalmente eles são paramagnéticos ou diamagnéticos? Isso aí é mais inorgânica teórica, né? Que a gente vê esses detalhes aí, né? Mas é inorgânica, né? A gente precisa da teórica. É pro ímã, Pedro, isso mesmo. Então, os complexos de níquel 2, normalmente eles são atraídos ou repelidos por um campo magnético. Quando tem elétron desemparelhado, eles são atraídos, ou seja, eles são paramagnéticos. Tá? Complexos de níquel 2 normalmente são paramagnéticos. Normalmente, né? A gente sabe que tudo depende, né? Depende de ligante, depende de um monte de coisa. Mas, no geral, assim, né, boa parte das vezes, níquel 2, os complexos são paramagnéticos. São atraídos por um campo magnético. Beleza. Aí eu quero esse níquel 2, por isso que eu peguei o sal dele que tem no laboratório, jogo em água, né? Aí, tudo isso aqui que está coordenando, né? De certa forma interagindo com o níquel, vai para a solução, né? Nesse caso aqui, vai para a solução. Aí eu tenho muita água, né? Normalmente essas soluções que a gente faz, elas são bem diluídas, tem água demais para cátions e ânions de menos, né? O que vai acontecer? A água vai fazer o quê? Coordenar o centro metálico de níquel 2. Isso é tranquilo para todos vocês, quando eu falo coordenar o centro metálico. A gente chama de centro metálico o metal de interesse nosso no experimento, né? Então, as moléculas da água vão coordenar, fazer a ligação coordenada com o centro metálico de níquel 2. Como eu tenho muita água, as águas vão invadir a esfera de coordenação. Tranquilo para vocês, esfera de coordenação? Esfera de coordenação é um ambiente disponível para os ligantes complexarem o centro metálico, tá? Lembrando que a água tem os pares de elétrons livres, né? E, portanto, a água é uma base de Lewis. O níquel 2 tem orbitais disponíveis para receber elétrons via coordenação das moléculas da água, tá? E, portanto, o níquel 2, então, é um ácido de Lewis. A água é uma base de Lewis, vai formar complexo ácido-base de Lewis, que são os complexos de coordenação que a gente tanto gosta na inorgânica experimental e na inorgânica teórica também. Logo, o níquel é o centro metálico, perfeito. É o centro metálico. Poderia falar só o metal, níquel, né? Mas a gente fala centro metálico porque esses complexos de coordenação, o metal está no centro, né? Por isso centro metálico. E os ligantes coordenando, né? Ocupando ou populando a esfera de coordenação do centro metálico, tá? Então nós vamos formar que complexo? Quando eu jogo esse sal aqui, o cloreto de níquel dihidratado na água, qual vai ser o complexo formado? Aí, eu não sei se no roteiro diz. Deixa eu dar uma coladinha aqui. Diz nada. Né? Diz nada. É um defeito? Não. Né? É para a gente pegar e ir atrás um pouquinho. Alguém foi atrás disso aí e pode dizer para a gente qual é o complexo formado da reação entre níquel 2 e moléculas d'água? Eu dei uma olhada, mas no que eu pesquisei, ele usa o NH3 junto. Não sei se de certa forma tem lógica, mas ficaria mais ou menos isso aqui, ó, que eu tô mandando no chat. Não sabe por quê? Porque a gente não usou amônio. No nosso experimento mental, né? No nosso experimento mental a gente não usou amônio. Bruna Vieira, Bard Leitke. Que complexo é esse que vai ser formado? Não? Então, professor, mas no caso. Eu não pesquisei. Tá. No Fala, caso, para hidratar ali o níquel, a gente iria precisar utilizar algo além de níquel e água, né? para hidratar ele? Por quê? Por que você diz isso? Foi a pergunta do professor, não foi? Ou eu entendi errado? A minha pergunta é: qual o composto formado?
Eu pego o cloreto de níquel dihidratado, que é um sal, né? Joga ele na água, ele vai se dissolver. Aí qual vai ser o complexo formado? Então é só tirar o amônio ali da minha questão ali, né? Fica Você tira a amônia e bota quem? Só água, né? só água, né? E muitos e muitos e muitos complexos de coordenação, eles são hexacoordenados. Exatamente, eu uso esse trabalho aí. Sempre que eu vou dar uma estudadinha sobre essa prática, eu olho esse trabalho aí que a Leila está mostrando. Então, é o hexaaco níquel 2, tá? Vamos botar a fórmula dele aqui. Ó, NiOH2 6 colchetes, como a gente está acostumado da química inorgânica. Qual é a carga desse complexo? Ou ele é eletricamente neutro? 2 mais, né? 2 mais. Como é que o William chegou nessa resposta? Porque tá escrito em cima, a gente usou o níquel 2 mais. Perfeito, é por aí. É que a água tem carga zero, é isso aí, Pedro. A água ela é eletricamente neutra, né? Então não tem ninguém para contrabalancear essas duas cargas do níquel. O complexo final só pode ser carregado eletricamente falando, né? Vai ter as duas cargas positivas. Então é o hexaaco níquel 2. É o primeiro complexo formado no nosso experimento mental, certo? Por quê? Porque você pegou o cloreto níquel de hidratado, jogou na água, a água dissolve esse sal, o cloreto de níquel, joga cátion para um lado, ânion para o outro, solvata cátion, solvata ânion, e tá lá o níquel 2 de bobeira, esperando para ser coordenado, tá cheio de moléculas d'água, as moléculas d'água vão popular a esfera de coordenação do níquel 2, certo? Então é isso que acontece. Se vocês puderem pegar a imagem aí, que eu disponibilizei também no SIGA A, junto com o roteiro, é o Beckerzinho número 1. Beckerzinho número 1, nós vemos ali uma cor verdinha bem bonita, né? Aquela cor, ela é uma consequência da presença de hexaaco níquel 2, tá? Então é uma solução de hexaaco níquel 2, tá Até, bem? até porque o níquel ele já é verdinho, né? Então jogou água ele continua verdinho. Níquel é o próprio sal, né? O cloreto de níquel dihidratado, ele já é verdinho, mas não é à toa, né? Essas moléculas d'água aí, ó, talvez você já tenha ali as 6, né? Porque isso aqui é a fórmula mínima, né, pessoal? Você tem as 6 moléculas d'água, talvez, coordenando já o centro metálico de níquel e os cloretos fazendo apenas papel de quê? De contra-íon, tá? Contra-íon. Então, provavelmente ali no frasquinho você compra o cloreto de níquel de hidratado, na verdade o que vem é hexaaco níquel 2, né? Então, essa é uma possibilidade plausível, né? Então, primeiro, não sei se vocês pegaram a imagem aí, Becker número 1 é o hexaaco níquel 2, tá bem? Aí o nosso roteiro, deixa eu colar aqui, ó, número 2, tópico número 2 do roteiro. Prepare um decímetro cúbico, né, 1 litro de uma solução aquosa, 0,2 mol por litro, de etileno diamina. Etileno diamina. Quem que é a etileno diamina? Posso perguntar para alguém aí, Luiz Felipe, quem que seria a etileno diamina? Hum, é isso aí, né? Vamos lá. Obrigado, Luiz Felipe. Então, H2
Opa. CH2, CH2, NH2, NH2. Essa é etileno de amino, ó, 2 carbonos e 2 grupos NH2, certo? Nas pontas aí da molécula. Tem um detalhe ultra importante que eu já vou dizer desde agora. O que tem sobrando no nitrogênio, hein? Pares de elétrons. Um par em cima de cada nitrogênio. Não é verdade? Isso a gente sabe bem lá da química geral, que nós temos um par de elétrons ali, de bobeira, em cada nitrogênio. E, neste caso, esses pares de elétrons são usados para coordenar centros metálicos também. Só que, um detalhe muito importante, né? Esses pares de elétrons aí, eles estão doidos para achar um orbital, né? Para coordenar. Não interessa se é do níquel, não interessa se é de um próton. Quando eu falo próton, é tranquilo para todo mundo? Eu falo próton, estou me referindo a íons H+, tá? Beleza. Então, íons H+. Isso quer dizer, quando a etileno de amino encontra níquel, ela coordena o níquel. Quando ela encontra H+, ela coordena o H+. Tá? Então, isso aí já nos dá uma ideia do porquê você adiciona ácido destrói os complexos sendo formados no nosso experimento mental. Tá? Mas primeiro, vamos por partes. Né? Vamos falar primeiro quando essa molécula aqui, etileno de amina, encontra uma molécula de hexa-aco-níquel 2. Vamos ver como é que fica. Então, a etileno de amina, para ficar fácil para mim, eu vou escrever EN, certo? Esse EN é usado na literatura, tá? É a abreviatura da etileno de amina, tá? Então, vamos lá. Fica meio difícil aqui para eu desenhar essas fórmulas, mas conto com a sua paciência aí. Então, o que nós temos? Nós temos o hexa-aco níquel 2, H2O ou OH2, tanto faz. Às vezes a gente gosta de pôr o O primeiro para dizer que é o oxigênio que está coordenando o níquel, né? E não os hidrogênios, né? 6, 2 mais. O que acontece quando a etileno de amina encontra o hexa-aco níquel 2? O que acontece? Deixa eu ver o chat ali. Alguém disse alguma coisa. Isso aí é o que, Ellen? É para desenhar as estruturas? É isso? Pois eu vou dar uma olhada aí com calma. Então, você tem essa molécula aqui, a etileno de amina vai chegar. E aí nós vamos ter aqui a oportunidade de revisar, na verdade, isso vocês já viram na química inorgânica teórica. Eu falei disso um pouco na aula anterior que eu gravei para vocês para falar do experimento anterior, que nós vamos ter aqui uma troca de ligantes. Etileno de amina vai chegar ali e vai expulsar quantas moléculas d'água? 2. Você vai me perguntar, por que 2? Como é que eu sei que vai expulsar 2? É altamente provável que expulse 2. Por quê? Porque etileno de amina é um ligante bidentado. Lembra? São 2 átomos de nitrogênio. Cada átomo de nitrogênio tem um par de elétrons. E, portanto, a etileno de amina ela ocupa 2 sítios de coordenação lá no centro metálico.
Ao contrário da água que só ocupa um sítio de coordenação. Então, a etileno de amina, se ela entrar, ela vai entrar tirando duas águas. Ah, pode tirar só uma? Pode, mas é bem provável que ela tire duas. Por quê? Alguém sabe responder? Essas coisas, gente, porque é bidentada. Tá, ok, mas beleza, ela é bidentada, mas o que que torna etileno de amina, em termos termodinâmicos, favorita para substituir as moléculas d'água? Tem a ver que ela tem dois sítios de coordenação? Sim. Aliás, que ela pode ocupar dois sítios de coordenação? Tem a ver, não tem a menor dúvida. Mas tem algo mais a mais aí. Sabe o que é? A etileno diamina, pelo fato dela ser um ligante bidentado, tá aqui o centro metálico. Ela chega e faz isso, ó. Ela morde o centro metálico, formando espécies químicas conhecidas como quelatos. Os quelatos são termodinamicamente mais estáveis do que as espécies análogas que não são quelatos. Tá? Então, se tem a oportunidade de formar um ciclo, um anel quelato, vai ser formado. Então, termodinamicamente falando, etileno de amina é bem mais bonitona do que as moléculas d'água, aos olhos do níquel. Então, o níquel vai querer que entre etileno de amina. Não vai querer ficar com a água, porque os complexos quelatos são termodinamicamente mais estáveis, tá? A formação deles é mais favorecida. Aí, vamos expulsar então duas moléculas d'água aqui. Nós vamos formar, portanto, NiH2O4 em uma etileno diamina. 2 mais, por quê? Porque nem a água nem a etileno diamina são carregadas. Mais as duas moléculas d'água que saíram. Tá? Esse cara aqui, então, ó, mais, né? Então, o hexácono níquel 2 vai reagir com etileno diamina. Tá? Esse cara aqui, ó, a gente já viu que ele é verde. Verde. Etileno diamina é incolor, tá? Então, esse cara é verde. E esse aqui, como é que é o nome desse cara? Vamos ver se a gente bota esse povo para falar hoje aí. Mariana, como é que é o nome daquele complexo ali? O que tem 4 moléculas d'água. Tetraacoetileno diamino níquel 2. Perfeito, perfeito, muito bom. Qual é a cor desse cara? Vamos abrir a nossa imagenzinha ali. Ó, é o Becker número 2. Aí cada um vai falar uma coisa, que isso aí é meio esverdeado, é azulado, tem gente que fala que é verde azulado, tem gente que fala que é azul esverdeado, e aí a briga não tem fim, né? Até porque cor diz que é um troço meio pessoal, né? Aí a gente fala azul claro também. Nossa, turquesa. Tiffany Blue. Nunca vi essa cor, mas tudo bem, nunca ouvi falar. É uma cor famosíssima, professor, você tem que saber. Nossa, não sei, eu É tô. a cor da caixinha da embalagem daquela joalheria Tiffany. Nem sabia que tinha essa joalheria, viu? É que eu não frequento joalheria, né? Normalmente. Não, Né? tem um filme bem famoso que é Bonequinha de Luxo com a Audrey Hepburn. Um clássico, o professor tem que ver que vai estar lá a caixinha. Certo. Valeu pela dica aí, uma dica de presente, né? Pra esposa, né? Tá. O cara já tá de olho ali no meu suíte, né? Meu suíte tá ali, Luiz Felipe.
Foi por causa desse switch que eu peguei Covid, sabia? Fui no Paraguai, peguei uma van lá para atravessar a fronteira, tinha um cara tossindo dentro da van, daí eu peguei Covid, acho que daquele cara. Saiu caro, né? A brincadeira, né? Pois é. Enfim, nós já vimos ali então que esse complexo é formado, né? Muda de cor. Voltei para jogar Zelda. Isso aí, ainda não joguei Zelda, mas vou jogar. Em breve aí comprar o jogo, né? Mas para comprar o jogo tem quase vender o console, né? Que é caro demais esse jogo de Switch, tá louco. Mas aí tá louco, R$ 300 num jogo, tá louco. Que eu estava dizendo que a cor é algo que denuncia a ocorrência. Não, fica tranquilo. Só porque falo em jogo, eu me desconcentro que eu gosto, né? Eu começo a lembrar, passando de fase, né, tal, os puzzles, enfim. Mas a mudança de cor é algo que denuncia a ocorrência de uma reação química, né? Então a gente vê ali que ocorre uma reação química, ocorre troca de ligantes, tá? E aí o troço muda de cor. Beleza. E ainda não, o nosso experimento mental ainda não pede para botar ácido, mas já vamos colocar ácido na brincadeira que a gente já discute desde já o que acontece. Então, se eu pegar esse complexo aqui, ó, e jogar ácido, HCl, que esse experimento requer o uso de HCl, poderia ser outro ácido, tá? Porque do ácido ali a gente quer só os prótons, só os íons H+, né? Se eu jogar o H+, nesse ácido, nesse complexo aqui, o que vai acontecer? Lembre-se, eu não falei, mas vou falar, né? Existe aqui um equilíbrio químico. Não é isso? É um equilíbrio químico. Essa reação, ela tanto pode ser deslocada para a direita, e na verdade, quando você vê formando, né, quando você vê mudar de cor, é porque você deslocou o equilíbrio para a direita. Você tem um monte do tetraaco complexo e um pouquinho, talvez quase nada, do hexaaco complexo. Tá? Quando você joga etileno de amina, você não tinha etileno de amina no início. Aí você começa a jogar etileno de amina, jogar. Uma hora tem tanto etileno de amina que você desloca o equilíbrio para a direita. Né? Aí muda de cor. Forma o tetraaco complexo. E se você jogar ácido, o que vai acontecer? Alguém pode nos explicar, em termos de equilíbrio químico, o que acontece se eu jogar ácido nesse sistema aqui? O sistema que eu me refiro, tá, gente, é tudo isso aqui, tá? Que fique bem claro isso, ó. Isso aqui é tudo. É porque a gente tem mania de falar, tem o hábito de falar só aquilo que interessa no momento, né? Eu jogar ácido em cima disso aqui. Na verdade, isso aqui tá lá no Becker, tá tudo no Becker, tá? As espécies químicas não estão separadas, elas coexistem dentro do meio reacional. A garganta tá ruim. E aí alguém pode explicar pra gente, em termos de deslocamento e equilíbrio, o que acontece quando eu jogo ácido nesse sistema? Quem se habilita aí? Química Geral 3, hein? Mais a parte de ensino médio que a gente vê um pouquinho, né, de deslocamento e equilíbrio. Então nós temos que resgatar nossos conhecimentos de Geral 3. A adição de H+ deve favorecer para a direção com maior número de moléculas d'água, talvez. Mas por quê, Pedro? Não estou discordando de você, eu tô. Bom, fica meio dúbio aí falar a direção de maior número de moléculas, porque H mais o H- dá água. Certo, eu não discordo de você, da sua reação aí que você escreveu, mas note que isso não vai explicar o que a gente observa na prática, tá? O que a gente observa na prática é o seguinte: se vocês puderem pegar a imagem de vocês. Aliás,
Se quiser pegar a imagem, ajuda. Esse cara aqui é azul. Esse aqui é azul Tiffany, né? Não, é Tiffany Blue, é isso? Vou botar o azul Tiffany, né? Já que a Leila sugeriu aí. Então esse cara é esse azul bonito, esse cara aqui é verde. Se eu jogar ácido nesse sistema, ele vai voltar a ser verde. Ou seja, o equilíbrio é deslocado para esquerda. O equilíbrio é deslocado para a esquerda, eu vou estar favorecendo a formação do complexo verde, ou seja, do hexaaco complexo. Moral da história, eu estou destruindo a maioria dos complexos azuis e restaurando, né, favorecendo a formação do complexo verde. Tá? Então, se eu jogar ácido nisso aí, ele volta para o verde, deixa de ser azul e volta lá para o verde. Agora, por que isso acontece? Alguém pode fazer uma síntese do que acontece? Isso tem a ver do que eu falei lá no começo sobre o H+, ser complexado pelas etileno-diamina. Porque aquele par de elétrons, os pares de elétrons que tem na etileno-diamina, ele não sabe. Ele vê um orbital. Se ele é do níquel, se ele é do H+, não interessa, ele quer complexar, tá? Então, gente, já que ninguém se manifestou aí, eu vou falar. Quando a etileno-diamina vê os H+, ela vai complexar, os parzinhos de elétrons vai complexar o H+. Se eu estou pegando as etileno-diamina, eu estou pegando etileno-diamina. O que eu estou fazendo com a concentração de etileno-diamina? Estou diminuindo, porque eu estou transformando ela, tá? Eu estou pegando ela da forma desprotonada e transformando ela na forma protonada. Etileno-diamina protonada não serve para complexar o níquel. Vocês concordam comigo? Porque, ó, vamos devagar, né? Para todo mundo entender. Ó. Esses pares de elétrons aqui, ó, são eles que complexam o níquel. Certo? Aí, aquelas etileno-diamina que estão de bobeira, passeando na solução, quando elas veem um H+, elas vão complexar o H+. Viu outro H+, complexa o H+. Como é que isso aqui vai complexar o níquel? Não complexa. Então, quando você joga ácido no meio, você está tirando de jogo as etileno-diamina, ou seja, você está diminuindo a concentração das etileno-diamina. E vocês aprenderam, nós aprendemos bem na Química Geral 3, né, que se você diminui a concentração de uma espécie química, você desloca o equilíbrio para o mesmo lado que essa substância que está sendo reduzida a quantidade está na reação química. Então, estou diminuindo a quantidade de etileno-diamina, estou deslocando o equilíbrio para a esquerda, eu vou estar formando mais quem? O complexo verde. Vou estar destruindo, vou estar desmontando, ou seja, convertendo o complexo azul no complexo verde. Deu para entender? É isso que acontece. É tudo química geral. Né? Inorgânica. Inorgânica é química geral, é só aplicar a química geral. Físico-química, aplicar matemática e química geral. Interpretação de texto sempre, né, tem. Então, é isso. Você consegue entender toda a química, toda a termodinâmica de formação desses complexos, desse experimento mental aí, trabalhando com deslocamento de equilíbrio, tá? Portanto, eu não vou seguir falando de todos os deslocamentos de equilíbrio, tá? Para os demais complexos. Eu só vou
abordar rapidamente, pincelar rapidamente, né? Porque o que vai acontecer aqui, ó? Uma vez que eu tenho esse camarada, esse sistema, né? Não só esse camarada aqui, esse sistema aqui. Vamos dizer que está deslocado para a direita e o complexo, principalmente os níquel presentes na solução, estão principalmente na forma do tetraaco complexo. Se eu começar a jogar etileno de amina, se eu tirava etileno de amina, deslocava para a esquerda. Se eu começar a jogar etileno de amina, o que acontece? Desloca para a direita. Vai deslocando para a direita, deslocando para a direita, deslocando para a direita, até chegar uma hora que eu tenho só o complexo azul. Se eu pegar aquele sistema que tem principalmente o complexo azul, continuar jogando etileno de amina, o que vai acontecer? Mais moléculas de etileno de amina vai deslocar, vai fazer uma troca de ligantes, vai substituir mais duas moléculas d'água. Daí eu passo do tetraaco complexo para o diaco complexo, com duas etileno de amina. Se eu jogar ácido, volta para o azul. Né? Se eu continuar jogando etileno de amina, aí eu vou para a próxima cor. Qual é a próxima cor? Ou seja, a cor do diaco complexo. Vamos ver lá. Aí já é um azul mais bonito, né? É um azul mais vivo, certo? É o Becker número 3 que vocês têm aí na imagem de vocês. Tá? Diaco bis, isso, obrigado. Etileno de amino níquel. Esse bis, né, bis, tris, a gente coloca quando o ligante ele tem mais de um dente, né? É doido, né? Falar que ligante tem dente, né? Tem mais de um sítio, pode coordenar mais de um sítio, né? No centro metálico. Bem lembrado, Leila, obrigado. E o diaco complexo? Se você continuar jogando etileno de amina, outra etileno de amina vem e desloca as duas águas restantes. Muda de cor de novo. Aí vai para o violeta, que daí não é mais ácido complexo, daí é o tris etileno diamino níquel 2, né? Aí vão ser 3 etileno diamina complexando o centro metálico de níquel 2, tá? Aí é isso. Em termos de deslocamento e equilíbrio, essa é a abordagem que vocês vão usar. O roxinho, violeta, não sei, tem diferença de roxo e violeta? Não? Tá. Então, dizem que o homem não é bom, né? Pra enxergar a cor. Será que é verdade? Dizem que é, né? Então, isso aí, é isso. Deslocamento e equilíbrio. Usando essa abordagem, você explica isso aí de trás para frente para trás, né? Então, você vai fazendo. É muito bonito isso. Se vocês puderem procurar algum vídeo no YouTube ou outro lugar que mostre isso para vocês, né? Você pega o verde, joga etileno de amina, muda para o azul, joga mais etileno de amina, muda de azul, vai para o azul mais forte, continua jogando etileno de amina, vai para roxo, joga ácido no roxo, ele volta para o azul escuro, joga ácido no azul escuro, volta para o azul claro, joga mais ácido, ele volta para o níquel, pro primeiro lá, que é verde. Então é um sistema altamente dinâmico, é excelente para ensinar equilíbrio químico, né? Para uma turma de ensino médio de vocês, só tem que tomar cuidado que níquel, né? É um metal do bloco D ali, nunca é legal, interessante descartar ele na pia, né? Então, só tem que tomar mais cuidado, mas é um excelente sistema para mostrar deslocamento e equilíbrio para quem tem interesse. E fica aí uma excelente revisão, né? Para a gente da aplicação do equilíbrio químico. Então, mal. Agora, eu gostaria de falar um pouco da cor, né? A gente pode falar das cores de forma simples, a gente pode falar das cores de forma mais complexa, a gente pode entrar na parte de espectroscopia, na região do visível, na região do ultravioleta, mas a gente tem que ir passo a passo, né? A gente começa ali com o mais fácil. Vocês vão ver que é muito intuitivo o que eu vou mostrar para vocês aqui. Fica tranquilo de entender para dar suporte para mais para frente, caso a gente for falar um pouco de espectroscopia. A primeira coisa é a gente saber um pouco da teoria do campo cristalino.
Eu não sei como é que vocês estão aí na teoria do campo cristalino. E aqui eu já faço um parêntese. É, alguém disse, mas essa química inorgânica experimental está muito parecida com a teórica. Aí eu lembro que no Cigael eu botava sempre lá, né? Caso você esteja enferrujado, né? Caso você esteja enferrujado na química inorgânica teórica, tá aqui o link que você pode assistir. Então era por isso que eu deixava lá, né? Era um material opcional caso você esteja enferrujado. Se você não tiver enferrujado, bola para frente, né? Mas isso não foi por acaso que eu deixei esse material disponível para vocês. É porque agora, por exemplo, a gente precisa resgatar a nossa teoria do campo cristalino, do que a gente sabe de teoria do campo cristalino, para entender um pouco da cor desses complexos aí. Alguém sabe me descrever, em poucas palavras, o que é a teoria do campo cristalino? Beleza. E aí, quem se habilita? Quem aí já viu a teórica e quer se arriscar aí e dizer pra gente, em poucas palavras, o que é a teoria do campo cristalino? 5, 4, 3, 2, 1. Nenhuma pessoa se habilitou. Então eu me habilito. Teoria do campo cristalino, tá? É uma teoria simples para estudar, entre outras coisas, ligações químicas em complexos metálicos. Então é uma teoria para estudar ligação química em complexos metálicos. Qual é a essência dessa teoria? A essência dessa teoria é joga fora todos os orbitais. Esquece todos os orbitais. Só não esquece os orbitais Ds. É isso. Joga fora todos os orbitais, só não esquece dos orbitais Ds, do centro metálico. Na teoria do campo cristalino, não tem orbital S. Na teoria do campo cristalino, não é que não tem, tem, mas finge, né? Finge que não tem orbital S. Finge que não tem orbital P. Finge que ligante não tem orbital. Finge que ligante é uma esferinha carregada negativamente. É isso. Isso é a teoria do campo cristalino. E segundo essa teoria, quando os ligantes, que são bolinhas carregadas negativamente, se aproximam do centro metálico, ocorre o quê? O desdobramento dos orbitais Ds. Então, aqueles 5 orbitalzinhos bonitinhos que a gente desenhava lá na química geral, se o metal estiver isolado, ok, ele fica bonitinho daquele jeito, com a mesma energia. Mas a partir do momento que você coloca os ligantes perto do centro metálico, rola o desdobramento. É isso que diz a teoria do campo cristalino. Esses orbitais aqui de baixo são conhecidos como orbitais T2G, que são 3. Os orbitais de cima são conhecidos como orbitais EG. T2G tem 3 orbitais. EG são 2 orbitais. Vou desenhar este arranjo aqui para o níquel 2 agora. Só um momento. Desculpem. Tá aí. Esse é o diagrama de desdobramento do campo cristalino para o níquel 2.
certo? Para o níquel 2. Então eu coloquei aí os 8 elétrons, tá? O níquel tem aqueles 2 elétrons desemparelhados lá em cima, nos orbitais EG. Embaixo T2G, em cima EG. A separação energética entre esses dois grupos de orbitais é conhecido como ΔO, ou 10dQ. A literatura chama de ΔO. O O vem de campo octaédrico, tá? Esse é um complexo octaédrico, tá? Por isso ΔO. Então, delta de diferença. Então, é a diferença de energia entre o conjunto T2G e o conjunto EG. Ok? Isso é o ΔO. Ou 10dQ, como queiram. Se o complexo não fosse octaédrico, fosse outra geometria, esse arranjo seria diferente, tá? Poderia estar invertido ou mais complexo. Por isso que num primeiro curso de Química Inorgânica a gente trabalha mais com os octaédricos, tá? São mais numerosos, são mais fáceis de entender. Então a gente não tenta não complicar muito ir lá para os tetraédricos, ir lá para as demais geometrias, pirâmide de base quadrada, por exemplo, que o octaédrico é mais fácil de entender. Cai muito bem para cursos introdutórios. Então tá aí. Alguém pode me explicar como é que a gente percebe as cores? Como é que a cor chega até a gente? Você olha um objeto, ele é amarelo. Por que aquele objeto é amarelo? Ou já que a gente está falando de complexos, né, vamos pegar nossos complexos. Por que o hexa-aco níquel 2 ele é verde? Pedro aí já deu uma dica importante. Ele reflete aquela cor. É por aí. A ideia é a seguinte: a luz branca, a luz é isso. A luz branca, ela é constituída por todos os comprimentos de onda, correto? Todos os comprimentos de onda. Aí a luz interage com os materiais e esses materiais absorvem parte dos comprimentos de onda, mas deixam outros comprimentos de onda passar. Tá? Então, se a luz branca bate em um objeto, aquele objeto vai absorver alguns comprimentos de onda. Comprimento de onda é coisa de físico, né? Para nós humanos normais é cor, né? Físico fala comprimento de onda, a gente fala cor, né? Então, quando a luz interage com o objeto, a luz branca, o objeto absorve algumas cores, mas reflete ou é indiferente a outras cores. Essas outras cores que chegam até os nossos olhos é que causam a percepção da cor dos objetos, tá? Mas nós somos químicos. Nós queremos entender as coisas no nível atômico e molecular, ou mais ainda, né, no nível subatômico. Quem é que absorve, na verdade, essas cores? Quem é que absorve esses comprimentos de onda? Bom, vou restringir aqui a nossa discussão para os complexos de coordenação, né? Quem lá no complexo de coordenação absorve essas cores, esses comprimentos de onda? E aí, quem arrisca? Ô, gente, tem poucas opções, hein? O que tem na molécula? O que tem lá na molécula? Tem ligações, tem prótons, nêutrons e elétrons. A Leila tá no caminho certo. Mas vamos entender direitinho a coisa aqui. Fótons são os comprimentos de onda, né? O que é a luz, né? A luz é um pacote de fótons, né? Um feixe de fótons, na verdade, a luz, né? A luz é um feixe de fótons. Esses fótons, então, vibrando em frequências diferentes, portanto, com comprimentos de onda diferentes, né, é que interagem com os materiais. Então, nós estamos falando aqui, gente, de luz visível.
Aí eu pergunto para vocês, será que o núcleo dos átomos, lá com os seus prótons e elétrons, absorvem luz visível? Você só excita o núcleo com altíssimas energias. Para você excitar núcleos, aí você tem que trabalhar com fótons lá da radiação gama, tá? Que tem comprimento de onda lá equivalente à radiação gama. Não é o caso. Estamos falando de luz visível. As ligações químicas entre as moléculas podem absorver luz visível? Isso é questão de ENAD, hein? Questão de ENAD, hein? E aí, pode ou não pode? O que a Bruna acha? Que absorve ou não absorve? Eu não ouvi o começo da pergunta. A pergunta é se as ligações químicas, né, um átomo ligado com outro, as ligações químicas, absorvem luz visível. Porque as ligações químicas estão fazendo assim, né, o tempo todo, né? Em maior ou menor velocidade, as ligações químicas estão vibrando, como se fosse uma molinha, né? Aí a pergunta é: se as ligações químicas absorvem luz visível? Eu acredito que sim. Não. Não absorve luz visível. Sabe qual é a luz, entre aspas, que as ligações químicas absorvem? Infravermelho. Vocês que são os estudiosos da química orgânica, lá, química orgânica o pessoal gosta de infravermelho, né? Infravermelho, então você sonda ligações químicas, tá? Então as ligações químicas absorvem no infravermelho. Agora, níveis de energia eletrônica, tá? Essas energias, essas diferenças de energia que os elétrons observam, entre aspas, né, que os elétrons observam, aí sim a luz visível entra, tá? Ultravioleta também. Então vamos dar uma olhada no meu desenho aqui. Olha só, tá vendo esses elétrons aqui de baixo? Se esses elétrons aqui de baixo absorverem energia adequada, em quantidade adequada, comprimento de onda adequada, eles podem saltar lá para cima. Certo? Se eles podem saltar lá para os orbitais de níveis superiores, então eles podem absorver parte da luz branca. Se eles podem absorver parte da luz branca, quer dizer que a luz que sai deles vai ser colorida. Tá? Se a luz está toda juntinha, bonitinha, os comprimentos de onda é branco, mas se aqueles elétrons lá absorveram a parte, então o que vai resultar é cor. Tá? Então, gente, isso é muitíssimo importante. Tá? Transições eletrônicas ocorrem na região do visível e na região do ultravioleta também. Estão aí os protetores solares, que não deixam eu mentir, né? Protetor solar, muitos funcionam à base de transições eletrônicas. A radiação ultravioleta vem e excita elétron, faz ele transitar de nível, né, mudar de nível de energia, e absorve a radiação ultravioleta que seria nociva para os nossos tecidos, né? Compreendesse? Então, esses elétrons aqui de baixo, ó, podem absorver energia e saltar lá para cima. Porque tem vaga para esses elétrons, não tem? Qualquer elétron aqui de baixo que foi excitado pode sofrer uma transição eletrônica, pular aqui para os níveis de cima. Tá? Esta é a origem da cor desses complexos aí. Isso aí é chamado de transição DD. Por que transição DD? Porque sai elétron de um orbital D e vai elétron para outro orbital D. Isso também é questão de ENAD. Tá? Transição DD nos complexos de coordenação. Tá? Transição DD ocorre na região do visível, principalmente na região do visível. Ocorre no ultravioleta também. Certo? Tá. Agora a pergunta que não quer calar. Por que o hexaaco é verde? Por que o tetraaco é de outra cor? Por que o diáqua
é de outra cor? Por que que a trisetileno diamina, níquel 2, é de outra cor? Por que que vai mudando a cor? Questão de ENAD também, né? Isso aí, ó. Se ninguém se habilitar, eu me habilito. 1, 2, 3, 4, 5. Ninguém se habilitou. Olha lá, ó. Esse espaçamento energético aqui, não há motivo nenhum, absolutamente motivo nenhum, para ele ser desse tamanho. Tá? Se eu tenho o hexaaco, vai ter um tamanho esse espaçamento energético. Se eu pego o tetraaco, é outro espaçamento. Ainda não sei se é menor ou maior. Tá? Então, à medida que você vai mudando os ligantes, o teu ΔO vai mudando também. Se o teu ΔO vai mudando também, a energia da transição eletrônica vai mudando. Os comprimentos de onda para promover a transição vai mudando. E a cor vai mudando. Porque a quantidade de energia absorvida vai mudando. Tá? Então, essa é a chave da diferença de cores desses complexos. Tá? Quando você vai mudando os ligantes diferentes, vai promover ΔOs diferentes. Essa é a origem das diferentes cores dos compostos de coordenação. Tá? A energia da transição DD ela vai mudando. Tá? Esclarecido, então, a cor dos complexos. E agora eu queria mostrar aqui uma tal de roda das cores. Essa roda das cores, ela permite você mais ou menos, é bem simples, tá? Bem simples o esquema aqui. Mas dá para a gente relacionar a influência dos ligantes na magnitude do ΔO. Olha só que legal, um método muito simples que permite você relacionar a influência dos ligantes com a sua cor, a cor dos compostos e a magnitude desse ΔO. Quanto que o ligante está afetando o ΔO? Quando eu saio do hexaaco e vou para o tetraaco, será que diminui o ΔO ou aumenta o ΔO? É esse tipo de coisa que a gente consegue responder com a roda de cores. Vou tentar compartilhar aqui a tela, só um momento. Tranquilo aí? Estão vendo, né? Essa então é a nossa roda de cores. Você tem que imaginar o seguinte: você tem que fazer uma flecha, tá? Uma flecha onde a cauda da flecha represente a luz incidente e a ponta da flecha represente a luz refletida. Então, a cauda da flecha é a luz incidente, ou seja, a que é absorvida, e a ponta da flecha representa a luz refletida, a cor que você está vendo. Tá? Pegaram a ideia? Vamos tentar assimilar isso aí todos. Nós vamos brincar de desenhar imaginário, né? Vamos imaginar uma flecha onde a cauda da flecha, a ponta da flecha vai estar entrando na cor absorvida. E a flecha vai estar saindo na cor que você vê, na cor resultante. Tá? Por exemplo, vamos pegar o nosso complexo violeta. Nosso complexo violeta. Violeta é a cor que eu estou vendo, correto? Então eu vou desenhar uma flecha. Eu quero que a flecha saia aqui, na cor violeta, porque é a cor que eu estou vendo daquele complexo, beleza? Onde é que eu vou ter que espetar a minha flecha? No verde, né? No verde. No verde. Perfeito. Então a gente vai lá, ó, espeta aqui no verde e sai lá no violeta. O que eu quero com isso? Para que essa bobagem? Né? Essa bobagem mostra o que para você? Mostra
que o comprimento de onda absorvido pelo complexo violeta está entre 580 e 520 nanômetros. Entendeu? Vamos fazer para outro? Vamos fazer para aquele azul mais escuro, tá? Se eu quero, eu estou vendo a cor azul escura, né? Então a ponta da flecha ela vai ter que sair aqui. Então onde é que eu tenho que espetar minha flecha? Concorda que é no amarelo? Então eu vou espetar aqui no amarelo, ou seja, vai estar absorvendo o amarelo, vai estar absorvendo entre 590 e 580 e vai sair lá no azul. Então o azul é a cor que eu vejo e qual é a cor absorvida? Amarelo. Essa é a ideia dessa roda de cores aí. Tá, mas eu não estou entendendo. Tá, e daí? Que me ajuda a saber a cor que está sendo absorvida? Olha, eu até estou pensando em deixar esse exercício para vocês. Você vai conseguir relacionar o ligante, ou o número deles, né, com o ΔO. Vocês vão ver direitinho que à medida que eu vou colocando mais etileno de aminas, tá, mais eu vou aumentando esse ΔO. Então é para vocês pensarem. Eu só vou fazer uma recomendação para vocês não errarem, não perder tempo, que é o seguinte: o primeiro complexo, que é aquele verde, bonitão, se você for por aqui, ó, você erra. Se você for nesse verde aqui, você vai errar. Você tem que ir no verde, azul, verde, verde, azul aqui, ó. Azul, esverdeado. Isso. Você tem que espetar aqui, ó. Espeta aqui, ó, e sai lá no vermelho. Tá? Se você for aqui, você vai errar. Aí você vai me dizer, tá, professor, como é que eu ia saber disso? E se isso fosse uma questão do ENAD, você não ia estar lá para me dar essa dica? Eu não ia estar lá para dar essa dica, mas aí é razoável, sabe por quê? Porque senão não é consistente. Você vai ver que não é consistente, não bate com as outras informações, não bate com os outros ΔOs que você obter. Porque o que vai acontecendo? À medida que vai entrando etileno de amina, vai aumentando o ΔO. E quando eu não tenho nenhum etileno de amina, então o ΔO tem que ser bem pequeno. E se você for no verde ali, do green, você vai errar por isso, porque daí vai estar inconsistente. Se você for no green ali, você vai ver que dá maior. Aí não faz sentido. Tá? Não faz sentido. Então a gente tem que ter o bom senso quando você vai fazer um concurso, vai resolver uma prova dessa, ENAD, é o bom senso. Opa, eu estou chegando a uma resposta que não faz sentido, está inconsistente, então está errado. Tá? Sem contar que não temos obrigação nenhuma de assumir que aquele hexáco complexo ele é verde dessa cor aqui. Parece, né? Mas não é. Porque se fosse, não teria esse problema da consistência dos resultados aqui, das informações. Tá? Então deixa eu explicar direitinho o que eu quero que você faça, que você vá atrás disso. É para fazer o seguinte. Você vai usar a roda de cores, tá? E vai fazer uma escala relativa de ΔOs, de acordo com o respectivo complexo. Vamos dizer que você viu, não estou dizendo que é, tá? É um chute aqui. Vamos dizer que você viu que o complexo 2 ele tem o menor ΔO. Então você vai colocar lá desenhar no seu caderno, né, um ΔO bem pequenininho para o complexo 2. Aí você viu que o complexo 3 é um pouquinho maior. Você vai lá e desenha um pouquinho maior. Complexo 3. Ah, eu vi que o 1 é o maior de todos. Então você vai lá e desenha para o complexo 1 o maior de todos, né?
Delta O é intervalo de comprimento de onda? Não. Delta O é o espaçamento energético. Não, eu entendi, professor, mas Viu? como que eu vou estimar o delta O olhando para essa? Não, você. Ah, tá, entendi agora o que você quis dizer. Você não vai ter um valor de delta O, tá? O delta O vai ser 30, vai ser 40. Não. Não é uma escala quantitativa, é qualitativa, tá? Aí você vai me dizer, tá, mas como é que eu vou saber quem é maior ou menor? Pelo comprimento de É, onda, pelo comprimento de onda, tá? tá. Quem absorve, é porque assim, não sei se vocês estão lembrados, deixa eu colocar aqui. Já, ih, minha tela não tá. Eu vou ter que compartilhar outra tela aqui, só um momento. Porque eu tô pensando e não vou saber fazer. Entendi. Já vamos tentar esclarecer então. Vamos fazer aqui, vamos começar pelo complexo 1, então. Nosso complexo 1, que é o hexaaco, tá? Vou botar 6 aqui para economizar tempo. É o hexaaco. Vamos lá na roda de cores. Tá me ouvindo? Mas travou tudo aqui para mim. Eu não Tô te consigo. ouvindo, mas a imagem tá travada em você e você nem se mexe. O meu Meet aqui travou. Mas vamos ver se eu consigo dizer para vocês o que é para ser feito, né? Eu não consigo compartilhar mais, mas vocês conseguem, nem conseguem pegar a roda de cores porque vocês não têm ainda, né? Mas enfim, para o complexo 1 eu já mostrei para. Prof, eu botei o link da roda de cores aqui no chat. Botou? Aham, só abrir. Mara- Maravilha. Então vocês podem abrir aí a roda de cores. Você colocou certo ali pelo intervalo de comprimento de onda, sim. Então, se nós usarmos a roda de cores para o complexo 1, eu disse para vocês, né, o blue-green, né? Você espeta lá no vermelho, não é? Você espeta lá no vermelho para a flecha sair ali no blue-green. Então, quando você espeta lá no vermelho, qual é o intervalo de comprimento de onda da cor vermelha? É de 630 até 720, certo? Então você anota o intervalo de comprimento de onda, tá? E aí nós temos uma relação entre comprimento de onda e energia. Porque o que significa isso, gente? Esse intervalo de comprimento de onda que a gente acabou de determinar com a roda de cores. Entre 630 e 720. Isso é o intervalo de comprimento de onda absorvido. Tá? Quer dizer que aquele complexo número 1, complexo verde, ele absorve as cores referentes ao comprimento de onda entre 630 e 720. Tá bom? Até aqui, ok? Aí você passa para o próximo. Vê o intervalo de absorção do próximo. Tá? Aí nós temos. E aí você faz isso para todos. Pega o intervalo de absorção de todos eles. Qual é a relação entre energia e comprimento de onda? Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Ou seja, aquele complexo que tem o menor intervalo de comprimento de. O maior intervalo de comprimento de onda tem a menor energia, o menor ΔO. Porque a energia. Professor, Oi. professor, maior intervalo ou maior magnitude do intervalo? Magnitude do.
vou te explicar qual é a minha dúvida. Tipo aqui, ó, de 590 a 630, eu tenho 40 nanômetros de diferença de intervalo, né? 40. Mas ele é maior do que o 720. Qual é a base de comparação? É o tamanho do que pode variar ou é o valor, o 720 eu comparo com o 520, por exemplo? Isso. Me expressei mal, né? É isso mesmo. Não é o tamanho do intervalo, é a magnitude. Eu sei, é difícil a gente definir aqui, né? Mas é isso aí, é a magnitude, né? O número em si, não o intervalo, certo? Tanto é que eu já adianto para vocês, vocês vão ver aí que o complexo número um ele absorve lá no vermelho. Vermelho são os maiores comprimentos de onda de todas as cores. Então, se dá visível, né? Então, se absorve lá se ele absorve a cor vermelha, tá? Então, o delta O dele, como a cor vermelha tem os maiores comprimentos de onda, são as menores energias, tá? Então, essa energia você pode relacionar com o tamanho do delta O. Vai ser o menor delta O de todos, o primeiro complexo. É isso que vocês têm que fazer uma escala relativa de delta Os. Ó, eu sei que parece confuso, e né? Não é que parece, é confuso, é difícil, né? Mas é tudo um resgate de coisas básicas que a gente já conhece. Porque quantas vezes vocês já viram aquela equação E igual a HNI? Aposto que vocês já viram isso em várias vezes, né? Energia é igual constante de Planck vezes a frequência, né? Isso aí tem tudo a ver. Tem tudo a ver com essa energia relacionada com as cores. Só que aí a gente vai vendo tudo separado, né? Normal, né? Não dá para ver tudo junto. Aí chega uma hora que a gente tem que juntar todos os tijolinhos, né? E construir a nossa casinha, né? É isso que a gente faz para concurso, né? Faz para concurso, faz para ENAD, faz para quando a gente vai dar aula, tá preparando uma aula, né? É isso aí. Eu tinha até mais coisas para falar, gente, mas eu acho que só com isso aí já dá para vocês pensarem muita coisa aí para esses detalhes que nós vimos aí. Porque uma coisa é ouvir aqui, né? Outra coisa é você botar isso no papel, escrever, entender o que você está escrevendo, né? Eu acho que esse exercício ele deve ser feito, tá? Você vai colocar lá no Siga o exercício, professor? Eu posso colocar lá, não tem problema. Posso colocar sim, sem problemas. Porque de repente talvez tenha gente que não tenha vindo, né? Eu coloco lá. O Will caiu, né? O Will ficou sem Aham. energia, não sei se você viu ali no chat. Eu vi, ele falou que acabou a energia, né? É. Eu vou fazer o seguinte, não sei se eu vou conseguir colocar agora, mas eu vou colocar, tá? Eu vou colocar essa questão aí, talvez fique mais claro, né, também o que que eu tô querendo, já que eu também tive problema aqui, de repente eu teria que sair e voltar, né? Mas Mas fica a gente melhor. continua na semana que vem, prof, não tem problema. Sim, sim, sim. Ah, aí para semana que vem já teria outras coisas, né? Tipo, botar outro roteiro para vocês darem uma lida. Não sei, vamos Ah, ver, tem que pensar. é isso que eu queria ver com o professor, Uhum. assim, qual que é o. Porque a gente fiz as minhas contas aqui, teoricamente, contando já com esses 3 encontros, né? Porque depois a gente vai ter a prova, Uhum. P2, a gente vai ter que ter REC, né? Então a gente vai ter 3 encontros, e aí eu não sei se a gente vai avançar desse assunto que a gente está estudando aqui, Entendi. como que vai ser daqui para frente, se a gente vai continuar tendo toda semana esse encontro síncrono, que eu acho que, para mim, pelo menos, ajudou bastante, e ter Uhum. a gravação para depois a gente continuar vendo também, né? Fazer resumo, retomar, revisar. Sim. Só temos mais 2 encontros, então? Ou são mais 3? Pelas minhas contas, são mais 2 só. Mais 2? Se for só mais 2, aí é prova e recuperação, né? Não, não, Mas. não, sem contar a prova e a recuperação, Ah, tá? tá, Já tá. descartando os 2 encontros Uhum. para prova e recuperação, 3 com conteúdo, né? Entendi. Não, então tem que. Eu preciso dar uma pensada com calma se faz sentido avançar ou não. Talvez avançar pouquinho, né? Bem pouquinho.
para que vocês possam assimilar isso aí que foi passado hoje e caso tenha alguma outra coisa, né? É porque eu Mas, imagino que o professor vai passar agora exercício, não sei o quê, a gente vai fazer resumo, retomar, rever o vídeo, e a gente uhum, vai ter que tirar dúvidas ainda, né? sim, sim, Acredito que vai surgir bastante dúvida. E uhum, não sei se dá tempo aí para ir para um outro conteúdo, sabe? Mais 2 encontros só. sim. Pensar com calma aí. Aí a ideia não é dificultar, né? A ideia não é dificultar para vocês, né? Talvez mais muito pelo contrário, né? Mas sentando e analisando isso aí com calma, eu dou uma posição para vocês, botar essa gravação aí para vocês e também esse exercício que eu estava comentando aqui hoje com vocês e também tem que conseguir escrever, né? Tem que escrever, tinha esse sistema aqui, joguei ácido ou joguei base. Por que que mudou de cor, né? Por que que tal coisa dessa cor, né? Então, é isso. No mais, eu acho que era isso, gente. Eu teria outras coisas para mostrar, mas aí eu acho que fica muito coisa para uma aulinha só, assim. E vocês já têm bastante material para com essa abordagem de hoje aí já dá para quebrar bastante a cabeça, né? Semana que vem tem encontro síncrono. E agora? Se não for ter novidades, né? Se for ter novidade, né? Material novo, aí não. Né? Vocês teriam que pegar aquele material, se apropriar um pouco dele, tá? Agora, se não for ter novidades, aí eu acho que faz sentido fazer um encontro síncrono, né? Mas para te responder isso, eu tenho que saber, né? Se vai ter novidade ou não, né? Para tirar dúvidas, pelo menos, né? Para que o pessoal fique mais confiante aí. Ô, gente, era bom de que tivesse. Você nos aviso, com certeza. Era bom ter vídeo aqui agora, mas meu, não está funcionando minha câmera. Eu ligo, desligo, ligo, não aparece nada. Essa. A minha intenção inicial, né, de não ter marcado nada síncrono, de ficar aguardando vocês me mandarem dúvidas, é pelo seguinte: qual era a minha concepção? Vou falar rapidinho, tá? Só uns 5 minutos para não tomar mais o tempo de vocês. Mas qual era a minha concepção? Minha concepção era o seguinte: de que você leu ali no roteiro, tal complexo é octaédrico, ou não diz nada no roteiro. Eu esperava, sim, a minha intenção é que vocês fossem atrás. Ah, vai atrás da fórmula do cara, vi que ele é octaédrico, beleza. Vi que ele é um diaco complexo, daí ele já pode ser cis ou trans. Né? Eu não falei isso aqui hoje, mas pode ser cis ou pode ser trans. Eu esperava que vocês fossem atrás dessas coisas. Né? Quando fala de cor ali dos complexos, né, que era o tema dessa aula que eu já tinha deixado disponível há alguns dias, na verdade no ano passado ainda, falou em cor ali, eu esperava que o pessoal fosse curioso, que tivesse esse espírito, esse instinto investigativo de ir atrás. Ah, por que que é colorido? Né? Aí você vai me dizer, tá, professor, daí tu não ia fazer nada, não ia falar nada. Ia, se mandasse as dúvidas, né? Por exemplo, alguém me mandasse uma dúvida assim, ah, eu vi que ele muda de cor porque muda o delta O, professor, mas isso não faz sentido nenhum para mim, eu não entendo por que que muda de cor. Qual a influência do ligante no delta O? Eu não entendi isso. Daí eu ajudaria, né? Essa era a intenção inicial. Mas não funcionou, ok. Não funcionou, ok. A gente pode continuar com esses encontros aqui para tirar essas dúvidas, beleza, gente? É, nunca tive assim a intenção de dificultar, tá, para ninguém. Houve assim a reclamação daquela parte teórica que eu estava deixando, né? Mesmo sendo experimental, mas eu era bem intencionado, né? Eu era bem intencionado porque eu queria que isso vocês fossem estudando isso aos poucos, tá? Para daí chegar agora e a gente não ficar perdido sobre o que é delta O, o que é essa magnitude do desdobramento do campo cristalino, né? É isso. Sim, Leila, sobre o SIGA-A, eu
Até o plano de ensino eu esqueci de clicar naquele botão enviar, né? Porque você tem lá o professor, ele tem o botão salvar e o botão salvar e enviar, né? O plano de ensino eu só salvei ele na época. Tava achando que tava tudo certo, assim. Mas aí a Paula disse: ó, você não botou o plano de ensino lá, pessoal. Eles estão reclamando, com razão. Aí eu, sim, eu achei que eu tinha enviado, mas aí não tinha clicado no enviar, né? Só no salvar. A respeito do roteiro ali, eu achei que estava claro, pessoal. Porque está escrito lá, aula cancelada, e na frente está escrito, pelo menos aqui aparece para mim, está escrito influência dos ligantes na cor dos complexos. Vocês veem isso aí no cigarro? Lá em dezembro ainda, a última aula de dezembro. Pra mim aparece os links, né? E uma fala ali da Não, não, introdução. não hoje. Na última aula de Sim, sim, no dia dezembro. 21/12, 21/12. 21/12, não, se não aparece o título para você,